A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com você e com a sua família para partilhar a palavra de Deus. O programa de hoje vai versar sobre um assunto extremamente empolgante e absolutamente necessário para a nossa plenitude de vida na presença de Deus. Nós vamos conversar sobre a restauração da família. Nós vamos ver como o inimigo tem atacado a família e como nós podemos reverter essa situação, tomando de volta aquilo que o inimigo levou embora da nossa vida e da nossa família. Chama a sua família toda. Quem sabe, ligue ainda para o seu amigo, porque Deus tem algo muito especial para você e para os seus amigos e para a sua família através do programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos aqui a presença do reverendo Leonardo Sayum, pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, e que temos a honra de tê-lo mais uma vez no Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado, Daniel. Prazer. E hoje queremos tratar da sua vida. Como tem sido a sua vida? O senhor é casado, o senhor é solteiro? Como é que o senhor chegou a ser pastor, já que nós conversávamos, o senhor estava fazendo curso de Direito e de repente se tornou um pastor? Como é o testemunho da sua vida, reverendo? Presbítero Daniel, é uma alegria falar sobre aquilo que Jesus faz em nossa vida. Eu sou casado com a Cristiane, tenho 2 filhos, o Natan, que tem 14 anos, e a Amanda, que tem 9 anos. E graças a Deus, nós, com o namoro, o noivado e o casamento, estamos juntos há 22 anos. Deus é maravilhoso. Como todo jovem, nós sempre pensamos e planejamos o nosso futuro a partir da escolha profissional. Você sonha com a sua profissão, você sonha com a universidade que vai fazer. E não foi diferente na minha vida. Eu sou natural de Anápolis, a cidade de Goiás, a cidade mais bonita em Goiás. E lá cresci numa família que sempre valorizou muito o amor e o temor ao Senhor. Mas esta família não tinha ainda uma conversão na sua plenitude. O primeiro a encontrar Jesus Cristo foi meu irmão, depois minha mãe. Depois eu fui, já perto dos 15 anos, para a Igreja Presbiteriana. E na Igreja Presbiteriana encontrei ali as respostas que eu tanto buscava. E um ambiente fraterno, um ambiente gostoso. Exatamente nesse período em que você está às portas do vestibular. Quando eu cheguei para fazer o vestibular para Direito, fui aprovado no vestibular de Direito. Exatamente nesse período, Deus começou a falar muito forte ao meu coração. E eu ouvi um sermão, um pastor pregando, ainda no final do 2º grau, na época 2º grau, hoje ensino médio. E o pastor pregou em uma devocional no colégio. E eu ouvi aquela mensagem daquele pastor, daquele pregador, e disse, o meu coração aqueceu e eu senti, que coisa bonita que é isso. E a partir daquele momento, Deus foi falando ao meu coração e usando pessoas para falar ao meu coração. E eu abandonei tudo, mesmo tendo sido aprovado no vestibular, mesmo tendo já um caminho pavimentado, eu abandonei tudo para seguir aquilo que Deus tinha para a minha vida, que era a vida ministerial. Fui para o Seminário Presbiteriano de Goiânia, em Goiás, e lá cursei o bacharelado em Teologia. E de lá para cá, já se passaram 22 anos de muitas bênçãos que Deus tem dirigido dia após dia a nossa vida. E é muito gostoso, como pastor, ver vidas sendo abençoadas, famílias sendo transformadas pela mensagem de Jesus Cristo, que salva e liberta. Dizer para os nossos telespectadores que Jesus na sua casa vai fazer muita diferença, hoje e sempre. O senhor hoje, casado com a Cristiane, 2 filhos, e qual a mensagem que o senhor daria para as famílias que agora nos assistem aqui no programa Verdade e Vida? Já que hoje, por qualquer motivo, as pessoas se separam, as pessoas esquecem aqueles votos formulados no dia do casamento. Qual a mensagem que o senhor teria para essas pessoas? A mensagem que eu teria é que o casamento, quando ele é um casamento colocado com submissão na presença do Senhor, ele nos enriquece.
Eu costumo dizer que Deus me abençoou muito com uma esposa maravilhosa, porque a mulher sábia edifica a casa. E quando nós encontramos uma mulher sábia e colocamos os valores de Cristo na nossa vida como casal, ou seja, o perdão, a humildade, a aceitação, o amor, aquela convicção de que eu tenho que toda manhã fazer da vida da minha esposa uma vida melhor, e toda manhã eu acordo para fazer da minha esposa uma mulher feliz, e ela, eu tenho plena convicção disso, acorda para fazer da vida do seu esposo um esposo feliz. Quando nós servimos um ao outro e não apenas os nossos interesses, quando nós compartilhamos os nossos sonhos servindo um ao outro, nesse dar-se constante, o casamento é uma bênção, é uma alegria, é uma conquista. Os filhos vêm para coroar tudo isso. E nós somos um casal feliz, graças a Deus. Reverendo, o senhor está ali como pastor hoje da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro. E hoje não é somente o Rio de Janeiro onde o grande problema que afeta a família, as drogas. Qual a resposta da igreja para essa grande inquietação que o próprio presidente da República falou aqui no nosso programa Verdade e Vida, e falou ali também na igreja da Catedral Presbiteriana por ocasião dos 150 anos. Então, qual a resposta da igreja para essa situação grave pela qual o nosso país e o mundo vive hoje através das drogas? A primeira coisa é que a igreja ela tem um trabalho profético. A igreja precisa denunciar que o problema das drogas não está apenas no traficante. O problema das drogas também está no outro lado da ponta, que é o consumidor. Só existe o tráfico porque existe quem consome. Então, quem consome gera um mercado criminoso. Então, é preciso que a igreja profeticamente diga isso. Diga isso. Segunda coisa, a igreja trabalha na prevenção. Acho que essa é a grande característica da igreja. A igreja chega nas famílias e começa a mostrar para as famílias que a verdadeira alegria é Jesus Cristo. Isso é um trabalho de prevenção. Começa a mostrar para as famílias que a liberdade que Jesus nos dá, a alegria que Jesus nos dá, a plenitude de vida que Jesus nos dá, nada pode se comparar a isso. E quem experimenta isso não quer buscar refúgio, não quer buscar alegria no álcool ou nas drogas. Então, a mensagem de Jesus Cristo, a transmitida através da igreja, ela previne as famílias. E então nós temos esse primeiro ponto. A segunda questão é o tratamento. Aqueles que estão presos na armadilha das drogas e precisam e desejam se libertar. A igreja deve ser um hospital com as portas abertas para receber essas almas e dizer: vem experimentar a libertação em Jesus Cristo, vem experimentar a alegria de Jesus Cristo. E aqueles que entram pelas portas da igreja desejosos de serem transformados, o Espírito Santo de Deus vai ministrando esses corações. A igreja tem que levar essa mensagem de cura, essa mensagem de perdão, essa mensagem de renovação. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu gostaria de partilhar com você o seguinte tema: restaurando a família. E vamos trabalhar este tema à luz do texto de 1 Samuel, capítulo 30. Esse texto fala de Davi e seus 600 homens chegando à cidade de Ziclag, onde estavam as famílias respectivas, percebendo que aquela cidade havia sido saqueada, queimada e ferida pelos amalequitas. Além disso, os amalequitas haviam levado os rebanhos, os filhos, as filhas e as mulheres, deixando para trás um rastro de destruição e de dor. Esse texto vai mostrar qual foi a atitude de Davi ao ver aquela cena, como ele se angustia, como ele chora, como ele ora e como ele age para tomar de volta aquilo que o inimigo havia levado dele e de seus homens. A primeira coisa que eu gostaria de
tratar neste momento é o seguinte: 5 áreas foram atingidas neste assalto, neste ataque furioso do inimigo na vida de Davi, de sua família e nas famílias de seus homens. A primeira área atingida foi a área financeira, levar embora os rebanhos. A segunda área foi a área da saúde. Diz a Bíblia que Davi ficou muito angustiado, deprimido com a situação, e esta angústia é a porta de entrada de muitas debilidades físicas. A terceira área foi a área do casamento. As mulheres estavam nas mãos do inimigo, mulheres cativas, prisioneiras do inimigo. A quarta área foi a área dos filhos. Os filhos e as filhas estavam prisioneiros, cativos, reféns do inimigo. E a última área foi a área das amizades, pois que os homens de Davi, aliados dele, que lutavam com ele, estavam prontos a morrer por ele. Diz a Bíblia que agora estão contra Davi, querendo apedrejá-lo. Este inimigo, ao atacar a sua vida e a sua família, ele procura também atingir estas 5 áreas. A área da saúde, a área do dinheiro, a área do casamento, a área dos filhos e a área das amizades. É preciso agora olhar 2 pontos neste texto de 1 Samuel 30. O primeiro ponto é como é que este inimigo vem atacar. Como é que é o ataque deste inimigo? Em primeiro lugar, é um ataque implacável. Diz o texto que eles deram com ímpeto contra a cidade de Ziclag. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa família não está lutando apenas com situações humanas, terrenas, temporais. Existe uma orquestração do mal para destruir a família, para minar a família, para desconstruir os valores que devem reger a família. E esse ataque é implacável. É um ataque avassalador. Este inimigo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que esse inimigo é Satanás, é o diabo, é o maligno, é o dragão, é a antiga serpente, é o Deus deste século, é o príncipe das trevas. A Bíblia diz que ele é ladrão, que ele é assassino e que ele não brinca. E ele vem e tem destruído tantas famílias, arruinado tantas famílias. Note você que ele vem também para ferir. Ele feriu a cidade. Há muitas pessoas hoje machucadas emocionalmente. Pessoas que sofreram um abuso na infância. Pessoas que são agredidas, que são violentadas. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pessoas amassadas, arrebentadas emocionalmente. Feridas na alma, machucadas. Com feridas abertas e sangrando. Este inimigo tem um alvo principal, é levar cativo os membros da família. Porque quando você ataca a família, você ataca a igreja. Quando você destrói a família, você mina a igreja. Quando você enfraquece a família, você enfraquece a igreja. Não há uma igreja forte se as famílias que compõem esta igreja estão fragilizadas. Não há uma nação forte se as famílias que compõem esta nação estão em frangalhos. Por isso, a principal artimanha deste inimigo é destruir as bases da família. Notem ainda, o texto nos informa que quando este inimigo invadiu a cidade de Ziclag, saqueou a cidade, feriu a cidade e levou cativo as mulheres, os filhos e as filhas, este inimigo estava celebrando e festejando no seu arraial por esta grande e acachapante vitória que tinham tido sobre o povo de Deus. O inimigo celebra quando ele impõe uma derrota, um fracasso, um casamento que acaba, um filho que briga com o pai, com a mãe e sai de casa, ou um jovem que mergulha nas drogas, ou uma moça que entrega-se a uma vida de devassidão. Este inimigo, ele quer
propositadamente destruir as bases que devem sustentar e reger a vida familiar. A grande questão agora é entender, à luz do texto de 1 Samuel, qual foi a atitude de Davi diante dessa tragédia. O que você vai fazer quando você percebe que a sua família está sendo atacada? Quando você percebe que o seu casamento está se enfraquecendo? Quando você percebe que não há mais comunicação dentro da sua casa? Quando não há mais companheirismo? Quando não há mais amizade? Quando as pessoas estão em pé de guerra? Onde o amor já acabou, onde a comunicação já morreu, onde o silêncio gelado ou as críticas mais ferinas estão presentes. O que você vai fazer? Cruzar os braços? Jogar a toalha? Entregar os pontos? Aceitar passivamente a decretação da derrota na sua casa? Ou você vai reagir? O que Davi nos ensina? Primeiro, diz a Bíblia que quando Davi viu aquela cena, ele começou a chorar. E chorou até não ter mais forças para chorar. Nós precisamos aprender a chorar pelas verdadeiras causas. Precisamos aprender a chorar pela nossa família. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pedindo a Deus a restauração da sua família? Diz a Bíblia que Davi chorou em público, porque quem chora não está dizendo que não pode aceitar passivamente a decretação da derrota. Quem chora não se conforma com o caos. A segunda coisa que Davi fez, diz a Bíblia, foi reanimar-se no Senhor seu Deus. Note você que Davi não se reanima porque ele é forte. Ele não se reanima porque ele tem os seus homens do seu lado, ao contrário, os seus homens querem matá-lo. Ele não se reanima porque o inimigo é fraco. Ele não se reanima porque ele tem alguma estratégia ou porque ele sabe como triunfar naquela hora de tragédia. Diz a Bíblia que Davi se reanima no Senhor seu Deus. Eu quero dizer para você, talvez você pense assim, não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais saída para minha família. Eu não acredito mais num tempo novo de restauração para minha casa. Eu quero dizer para você que ainda que todas as circunstâncias conspirem contra a sua esperança, ainda que todas as circunstâncias digam não para você, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais esperança, ainda que todos à sua volta estejam lhe dizendo, não tem mais uma janela de escape, não tem mais uma porta de esperança para mim, se você olhar para cima, se você olhar para Deus, se você se reanimar no Senhor seu Deus, ainda há esperança para você. Não há causa perdida para Deus. Não há problema sem solução para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Ele realiza milagres. Ele ressuscita os mortos. Ele levanta os abatidos. Ele derrama amor onde existe um deserto seco de sentimentos hostis. Davi entendeu isso. E diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas notem, Davi se reanima não para lutar com valentia e bravatas humanas. Ele se reanima para cair de joelhos diante de Deus em oração. Esta batalha você não a vence com bravatas, com arrogância, com truculência, com palavras pesadas de críticas e de acusações. Esta batalha da restauração da sua família, você não consegue transferindo a responsabilidade e a culpa para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, ou para os seus pais. Você vai vencer essa luta, você vai ter essa vitória no momento em que você reconhecer que só de Deus pode vir esta restauração. Quando você cair de joelhos e entender que Deus, e somente Deus, tem a resposta, tem a solução para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. A oração de Davi foi tão curta e tão objetiva.
Na sua oração, ele fez apenas a seguinte pergunta: Deus, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ele está perguntando assim: Deus, perseguirei eu o inimigo? Deus, vou aceitar passivamente a decretação da derrota quando o inimigo está impondo uma goleada a mim e eu estou sofrendo uma derrota tão acachapante, tão vergonhosa? Vou cruzar os braços, vou aceitar a derrota ou eu vou reagir, Deus? E diz a Bíblia que Deus respondeu a Davi e disse: Davi, persegue o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. É o Deus que pode devolver a você o seu casamento, devolver a você a alegria conjugal, devolver a você o romantismo no seu casamento, devolver a você os seus filhos que talvez estejam cativos e prisioneiros do inimigo. Não abra mão de nada menos do que da vitória de Deus na sua família. Note uma coisa. Deus não está prometendo para Davi ausência de luta, ele está prometendo vitória. Deus não está prometendo caminhada fácil, Deus está prometendo chegada certa. Diz a Bíblia que Davi levantou-se da sua oração, agora com a promessa da vitória, e saiu para o campo da luta. E a luta foi tão renhida e foi tão amarga e difícil que 200 dos 600 homens de Davi ficaram para trás, de cansados que estavam. Mas se você tem uma palavra de Deus, de vitória, uma promessa de esperança, de restauração, você há de lutar, você há de vencer e você há de trazer de volta tudo aquilo que um dia Deus lhe deu. Diz a Bíblia que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas e as mulheres. Não ficou nada nas mãos do inimigo. Tudo Davi tornou a trazer de volta. O que é que você precisa tomar de volta na sua vida, no seu casamento, na sua família? É hora de você entender que Deus pode restituir a você todas essas coisas. Deus não chamou você para ser um fracassado, um derrotado. Deus chamou você para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome de volta seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Os seus filhos são promessa de Deus, são herança de Deus. Não abra mão de tê-los no altar de Deus. Não abra mão de ter um milagre de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Uma restauração plena que Deus quer e pode fazer na sua vida e na sua família. Se você anseia por isso, se você deseja tomar de volta aquilo que Deus lhe deu, eu quero orar em seu favor e em favor da sua família. Faça esta oração comigo. Deus querido, eu quero te dar graças pela tua palavra. Eu quero te dar graças por saber que tu és o Deus da restauração, o Deus da restituição. E eu quero agora, Deus, colocar a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Senhor, tantas vezes temos sido bombardeados por torpedos mortíferos. E o inimigo tantas vezes tem nos atacado de maneira insolente e cruel. Quantas vezes, Senhor, temos sido também atingidos nestas áreas, área financeira, área da saúde, área do casamento, área das amizades, área dos filhos. Mas agora, Senhor, nós te pedimos que tu restaures todas estas áreas da nossa vida, da nossa família. Restitui-nos, Deus, todas estas coisas que foram saqueadas da nossa vida, para que possamos, como família, dar graças ao teu santo nome e bendizermos por tantas maravilhas que tu hás de fazer para a glória do teu nome em nossa vida e em nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Aplique esta palavra no nosso coração. Aplique esta palavra no coração de todos aqueles que nos assistem neste momento.
para que haja salvação, para que haja restauração, para que haja restituição. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes abordou o ataque implacável do inimigo à família, que atinge 5 áreas vitais: os bens, a saúde, o casamento, os filhos e as amizades. Mostrou que esses ataques são implacáveis, trazendo perdas e feridas. À luz do texto de 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 20, mostrou que Davi não aceitou passivamente a decretação da derrota. Davi chorou, reagiu e orou buscando a orientação de Deus. Em resposta à sua oração, Deus lhe ordenou a perseguir o inimigo e tomar de volta tudo que havia sido saqueado pelo adversário. Davi lutou e venceu. Davi tomou de volta os rebanhos, os filhos, as filhas e as mulheres. Na verdade, Davi tomou tudo de volta e Deus lhe restituiu tudo aquilo que o inimigo havia lhe saqueado e restaurou a sua família. A restauração da família. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Basta ligar para 0800 119 105 ou acessar o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira esse ou um dos mais de 180 programas que aqui já foram veiculados. Também pelo nosso site você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e faça o seu depósito em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer a sua doação diretamente com o depósito no Banco do Brasil, para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades e culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. E o culto vespertino, 18 e 19 horas, você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se não houver uma Igreja Presbiteriana do Brasil próximo à sua casa, visite uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra do Senhor esteja sendo pregada com fidelidade. Entre no site da IPB, www.ipb.org.br e clique lá em Localize uma IPB e coloque o nome da sua cidade e localize a Igreja Presbiteriana do Brasil mais perto da sua casa. A Comissão Nacional de Evangelização da nossa IPB está retomando os congressos regionais de revitalização. E os próximos serão de 8 a 10 de outubro, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. E depois de 22 a 24 de outubro, em João Pessoa, na Paraíba. Acesse o nosso site, o site da CNE, que é www.cne.org.br, e faça a sua inscrição ou fale diretamente com o seu pastor para fazer a sua inscrição na sua própria igreja. A necessidade do Evangelho. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.